Perguntem o que quiserem, se eu souber responder, eu respondo, senão eu peço perdão. Bom, muito bem. Quem vai iniciar? Coragem. Coragem. Boa tarde, eu sou... Pode... Bom, eu sou o Francisco, sou o professor do pessoal aqui. Eu queria saber se em uma possível reforma política, o senhor defenderia a reeleição para presidente pela segunda vez. Eu, pessoalmente? Isso. Eu não entendi bem. Se eu sou favorável à reeleição? Se o senhor é favorável à tese, reeleição pela segunda vez. Ou a minha? Não, em tese. Em tese? Isso. Não, a reeleição não. A reeleição sim. Eu acho que o sistema democrático requer aceita, não requer a reeleição. Agora, para a segunda vez, não. Não, porque eu acho que aí já começa a comprometer o princípio de que o poder não é eterno. Tá bom, obrigado. Oi, eu sou Gacira. É uma curiosidade, assim, já foi presidente por 2 vezes, assim, uma coisa muito grande. E, bom, não teve algum momento que você sofrendo pressão por diversos lados, assim, é interno, é externo, é mídia... Você não falou assim, tipo, hoje, meu Deus, hoje não vai, hoje eu vou pro saco, não sei. Bom, como eu fui 2 vezes, eu me acostumei, né? Mas, indiscutivelmente, há momentos que são muito difíceis, que você tem pressão. Ser presidente é uma coisa para o tempo todo. Você não tem fim de semana, não tem férias, não tem nada. Porque mesmo que você, em tese, no fim de semana esteja sozinho é muito difícil ficar, né? Mas mais ou menos sozinho em algum lugar, você está pensando naqueles problemas. E sempre tem um telefonema que chega, você não pode deixar de falar. Tem um problema novo que surgiu, às vezes você não tem nada a ver com o assunto, mas estoura na sua mão, e você sabe que vão dizer que você é culpado, embora você não seja. Então, realmente, não é uma boa profissão, não é aconselhável. Mas a gente tem que se acostumar, e tem que ter técnicas pessoais de... Por exemplo, você é presidente, homem público, não precisa ser presidente. Você abre o jornal, estão falando de você, em geral mal, né? Bom, em geral, o que dizem é muito distante do que você pensa que é, né? E julgam todas as intenções. Você não sabe qual é. Às vezes nem a gente sabe que intenção tem, né? Os outros vão lá e julgam. Fez isso porque queria não sei o quê. Fez porque recebeu não sei o quê. Bem, é desagradável, né? Você tem que separar um pouco aquele personagem que está sendo criticado de você como pessoa individual. Mas se você levar a ferro e fogo o que dizem de você como personagem, você não dorme, né? Tem que ter treinado o suficiente, ter o couro duro. Estão falando de um boneco, não sou eu. Agora, os outros pensam que eu sou o boneco, né? Porque poucos têm contato direto com você para saber como você realmente é. Então, o boneco é um problema, porque é a sua imagem. E a imagem não depende do que você faz, depende de como os outros recebem o que você faz e como transmitem o que você faz. Da mídia, dos seus amigos, dos seus adversários, tudo isso, o seu conjunto, forma uma imagem de você. E isso é o que você é na vida pública, né? É difícil. Você tem que fazer ginástica para poder... Mas acaba dizendo, bom, tá bom, tá falando essa bobajada toda, mas eu não sou isso. Deixa para lá, né? Mas não é cômodo. Melhor não entrar por esse caminho, não. Boa tarde, meu nome é Bruno. O senhor disse que o poder vem do povo, no caso da democracia. Mas o senhor não acha que esse poder, do caso do povo, pode ser manipulado pelos governantes? Ele é manipulado. Porque você tem o poder que vem do povo, é o poder dos que são eleitos. Agora, os poderes não são apenas os que são eleitos, né? Você tem certos poderes que não dependem de eleição. Por exemplo, o poder das igrejas não depende de eleição, né? Está aí, vai continuar aí. O poder dos donos da terra não depende de eleição. O poder dos banqueiros não depende de eleição. O poder dos outros países não depende de eleição. Então, esse vem do povo é legitimar a sua participação no sistema de poder, mas ela é um pedaço do poder. O poder é mais complicado do que isso e, portanto, o povo não é propriamente dono do seu nariz. Ele pode ser dono do nariz do presidente, olhe lá, né? Mas o presidente também não é dono do seu nariz, porque ele tem que responder aos outros poderes que estão aí, e que não foram...
Isso, aliás, é um problema, porque quem vota diz, eu votei nesse homem, ele tem todo o poder e vai resolver tudo. Só que ele não tem todo o poder. Ele está dentro de uma situação de interesses, uma situação que o limita. Você tem o Congresso, e o Congresso, como eu já expliquei aqui, é eleito de uma maneira diferente do presidente. O presidente é voto direto, o Congresso não. As pessoas que votam no Congresso, às vezes, votam para o presidente de um partido e o Congresso de outro lado. O que o presidente faz? Como é que ele se arranja? Então, é um problema mesmo. Você tem muitas limitações. Bom, meu nome é Érica. Eu gostaria de saber se, olhando para trás, hoje o senhor acha que o seu mandato representou realmente os interesses do povo, como foi, e o que o senhor acha da mídia partidária? Da mídia partidária? Exatamente. Bom, mídia partidária, não sabia, dos partidos? Não, da manipulação da mídia. Sim. Bom, primeiro, o que eu fiz? A gente, quando está no governo, pelo menos as pessoas que não sejam deformadas moralmente, elas querem fazer o bem. Agora, o que é o bem? O bem é para uns, bom para outros, não. Então, é difícil. Se há situações, o bem é geral. Eu vou dar educação para todo mundo. Isso é um bem. Bom, aliás, isso eu fiz. Quer dizer, pela primeira vez foi possível dar escola para todos. É uma coisa boa. Bom, tudo bem. Aí é uma coisa que todo mundo diz. Agora, eu acho que tem que privatizar uma empresa. O outro acha que não. Fiz o bem ou fiz o mal? Do meu ponto de vista, fiz o bem. Do ponto de vista de quem é contra, fiz o mal. Então você não pode ter a ideia de que há um bem absoluto ou um mal absoluto. O que você pode fazer com mais modéstia é dizer o seguinte: olha, eu encontrei esse país nessa circunstância e passei em outras circunstâncias. Melhorou ou piorou? Tem mais ou menos inflação? A renda melhorou ou a renda caiu? Como é que está a produção agrícola? Como é que está o atendimento à saúde? Relativo. É sempre relativo, não é? E uma parte do que você faz ou que você deixa de fazer não é pelo que você fez, é pelo que os outros fizeram. Por exemplo, se tem uma crise econômica mundial, o presidente vai fazer o quê? Agora, tem uma crise lá fora, essa crise vai chegar aqui. É culpa daqui? Não, é culpa de lá. Isso resolve? Não resolve, porque vai estar aqui. Eu tive 5 crises econômicas. Se agora tem uma crise, está lá fora. Agora, o povo não quer saber se está lá fora ou está aqui dentro. Vai dizer, o presidente não fez. Só que o presidente não podia fazer, porque a crise não deixou. Então é tudo muito relativo. Você tem que ter a noção histórica de que os avanços são, naquela circunstância, podia fazer mais ou menos. Você tenta fazer o máximo possível, nem sempre faz. Às vezes você erra. Quantas vezes eu errei? Agora, errar não é a mesma coisa que fazer o mal. É você não ter sido capaz, ou por alguma razão pessoal ou por circunstâncias, de tomar a melhor decisão. Tá? Eu acho que só gente muito deformada que vai querer fazer o mal. O pessoal em geral quer fazer o bem. Agora, outra coisa é saber, você tentou servir o interesse geral ou particular? Isso tem que ser cobrado. Quer dizer, as decisões do governo, elas tinham interesse, elas representavam o interesse de um segmento só, ou elas tentavam representar o interesse de todos? Eu, quanto possível, tentei representar o interesse de todos. Fui acusado frequentemente de não tê-lo feito, pelas razões que eu já disse aqui. Se você é acusado de tudo, quem vai te julgar? É a história. E, como eu já disse mais de uma vez, o problema é que você, quando a história te julga, você está morto. Né? Porque o julgamento da história não vem em seguida. Em seguida tem interesse, ganha outro partido do outro lado, vai destruir tudo o que você fez. É isso que vai valer? Ou é a história que vai dizer o que é bom, o que é a história? Então você não pode ter a ambição de dizer, olha, eu vou sair daqui, eu tenho certeza que acertei tudo. Os mais ignorantes acham que fizeram tudo e tal, resolve. Mas quem não é, quem sabe que a história é variada, que você tem, não é assim, você tem que ter uma certa humildade para dizer, bom, tentei, consegui, não consegui, e não pode ter a pretensão de você mesmo se julgar. Veja que a história julga, você pode julgar a sua intenção. Foi boa ou foi mal? O resultado não depende só da sua intenção, nem do seu ato, depende do ato de muita gente. Né? Qual vai ser o resultado? Eu acho que no caso do Brasil, como já disse aqui, a democracia avançou, não só no meu governo, mas avançou no meu também. Tudo está avançando no Brasil. Pode avançar mais depressa ou menos depressa, essa é a questão. Em certos casos, você podia ter ido mais depressa. Em outros, não dava para ir mais depressa. Em outros foi depressa, é variável. Boa tarde. Eu gostaria de saber se, ao decorrer da sua vida política, houve alguma situação, atitude ou ideal que o senhor defendeu ou tenha deixado de defender e que hoje você se arrependa? Bom, da minha vida política é muito longa. Eu tenho 76 anos, eu estou na vida política há mais de 50. Né? Provavelmente o mundo mudou e eu também, né? em vários aspectos. Eu acho que é normal que as pessoas
O que é ruim é quando você muda e não diz por quê. Ou não se explica, ou não tinha razão para mudar. Né? Então, seguramente, se for ler o que eu escrevi há 50 anos e o que eu escrevo agora, você vai notar que há diferenças. Algumas são porque o mundo mudou, outras são porque eu mudei o modo de ver as coisas, às vezes são as duas coisas ao mesmo tempo. Se eu tenho, digamos assim, se eu podia ter feito coisas melhores, sem dúvida poderia. Em vários setores, se eu pudesse tomar... Você ser engenheiro de casa feita é muito mais fácil, né? O problema é quando você está fazendo os fundamentos da casa, você não tem ainda nem ideia de como vai ser o acabamento dela. Depois que a casa está acabada, você, meu Deus do céu, eu devia ter posto uma estaca mais ali, porque eu podia construir mais um quarto. Só que na hora que você estava fazendo, você não tinha dinheiro para fazer outra estaca. Você fez aquela só. Então você tem que ter também uma atitude madura diante dessa questão. E acho que o mais importante é o que eu disse há pouco. Quer dizer, eu acho que não há problema você mudar de ponto de vista, desde que você explique por que mudou. Né? E das razões, porque não mudar por não mudar é teimosia. O homem público não pode ser teimoso. Quando fica visto que o caminho que ele pensava que era o melhor não foi possível, não é o mais viável, ele diz, não, então eu não vou por esse caminho, eu vou pelo outro. Mas tem que dizer por quê. Agora, se você continua convencido que aquele é o caminho, é melhor então você persistir. Mesmo que você perca 1, 2, 3 vezes, você mantém a sua posição. Meu nome é Luana. Meu nome é Luana e eu gostaria de saber, quando o senhor foi presidente, qual foi o intuito de privatizar as empresas brasileiras? É o seguinte, tem duas razões fundamentais. Uma é que as empresas estatais brasileiras, primeiro, elas nunca foram estatais propriamente ditas, elas são mistas, né? Você pega a Petrobras. A Petrobras sempre teve capital público e privado. O Banco do Brasil também, até hoje. Elas não são propriamente só do Estado. Mas mesmo assim, como o Estado tinha maioria, em certas circunstâncias, por causa das regras burocráticas do governo, de Estado, elas não têm mobilidade para se adaptar ao mundo atual. Se você vai fazer uma compra de uma máquina, você tem que fazer licitação. E aí você tem o seu concorrente que não tem, porque ele é privado, ele faz depressa e ganha de você. Então isso tira a velocidade. Isso não é geral, depende de que setor seja, né? E da empresa. A segunda é que, em certas circunstâncias, essa empresa, como o governo estava sem dinheiro, no meu tempo, porque tinha uma crise muito grande, a inflação que acabou e tal, de fiscal, a empresa só sobrevive quando ela continua investindo. Quando ela para de investir, ela morre, ela perde velocidade. E nós não tínhamos dinheiro. Bom, então eu vou dar exemplos diretos dessas coisas. Por exemplo, tem uma empresa muito importante chamada Companhia Vale do Rio Doce, que é uma mineradora. Essa mineradora, a maioria das ações pertencia ao governo. Quando ela pertence ao governo, na prática, o que significa isso na vida brasileira? Que os partidos tomam conta da empresa. Elas indicam os diretores da empresa. Loteiam a empresa. Então, o presidente de um partido, o diretor de outro. Isso é uma complicação. Além do mais, tem sempre um pouquinho de corrupção por causa dos interesses políticos. Essa empresa é do povo. Não, ela é do povo, mas quem exerce o poder nela é um partido. E não necessariamente em função do interesse do povo. Então isso dificulta a gestão da empresa. No caso da Vale do Rio Doce não é bem assim, que não foi tão mal como eu estou dizendo. Nas telefônicas era um desastre. Só para ter uma ideia, nas telefônicas o presidente da República nomeava pelo menos 125 diretores no Brasil todo. De 7, 8 partidos brigando por isso aí, uma confusão danada. Eu dizia para ele, mas vocês querem ser diretor do telefone porque dá voto o telefone? Não dá voto, dá negócio. Né? Interesse econômico. Né? Então, em nome, você tem que ser do Estado. Não, como do Estado? Isso não é do Estado, vocês estão tomando conta, é para o seu partido, não é para o povo. Bom, a Vale do Rio Doce, que é uma boa empresa, foi feita um leilão para ela. Foi muito difícil quem comprasse a empresa, porque ela estava muito mal organizada. Então, não se conseguia gente que pagasse o preço mínimo do leilão. Finalmente, houve 2 grupos que apostaram no preço mínimo do leilão e um grupo ganhou. Bem, hoje ela pertence a quem? Ela pertence uma parte ao BNDES, que é um banco público, uma parte, uns 10, 12% ao Bradesco, uma parte grande aos fundos de pensão do Banco do Brasil e da Petrobras, quer dizer, aos empregados do Banco do Brasil e da Petrobras, e o resto pulverizado. Quer dizer, ela está nas mãos de vários setores, não é estrangeiro, é basicamente nacional. Ela rendia ao governo praticamente nada. A renda das ações da Vale do Rio Doce não era nada.
Bom, ela foi avaliada por umas 10, 12 bilhões de dólares naquela época, e ninguém queria. Pago mesmo muito menos que isso, porque muito era dívida, não sei o quê. Hoje, ela vale 140 bilhões de dólares. Só a Petrobras vale mais do que ela. Por quê? Ah, então jogou fora. Não jogou fora nada. Naquele tempo não valia. Passou a valer porque a gestão nova, essa que eu disse, desse pessoal que foi competente, abriu, se jogou, botou dinheiro, investiu e hoje vale. E paga de imposto ao governo federal muito mais do que a Vale do Rio Doce jamais pagou de imposto e dividendo. Quer dizer, o Tesouro, que é o povo propriamente dito, ganha mais hoje com a Vale do Rio Doce do que ganhava quando ela estava na mão do governo via partidos. Em certos casos, eu acho que não deve privatizar. Por exemplo, eu nunca fui favorável a privatizar a Petrobras. Por quê? Porque aí tem um interesse estratégico. Petróleo é uma coisa muito importante, é bom que o governo tenha um certo controle. Fui favorável a outra coisa. A Petrobras confundia a noção de que o subsolo é do povo, portanto é do Estado, com a ideia de que era dela. A Petrobras é uma empresa, com sócios privados. O dono efetivo do subsolo não é a empresa, é o governo, é o povo. Então vamos fazer concessão. A Petrobras compete com outras empresas para saber se ela vai ganhar um campo novo ou não. Os que ela já tem ficam na mão dela. Os novos, ela tem que competir com as outras. E como ela deixou de ser monopólio, ela tem que ir mais depressa, tem que competir. O que é ruim não é ser estatal ou ser privado, é ser monopólio. Se você privatizar a Petrobras do jeito que ela era, você transferiu o monopólio do governo para o privado. É ruim. Ruim tanto faz monopólio na mão do governo, como o bom é que tenha competição. Então você tem que criar condições para ter competição. Veja as telefônicas. Nós privatizamos, vendemos por um dinheirão, muito mais do que elas valem hoje. Mas elas competem. Aí essa briga entre elas e o preço cai. Porque competem. Né? Se fosse no México privatizar, na Argentina também, mas é monopólio, não adiantou nada, piorou. Então depende de como. As pessoas aqui falam, privatizou ou não privatizou? Não, depende de como é que foi feita a privatização, com que objetivo, etc, etc. Banco do Brasil. Eu nunca fui favorável a privatizar. Metade do Banco do Brasil é privado, já era, sempre foi. Né? Agora, funcionava como se fosse uma repartição pública. Ou seja, as pessoas não pagavam empréstimo ao Banco do Brasil. Sobretudo os agricultores. Deviam, na época, 22 bilhões de dólares. 2 vezes no meu governo, o Banco do Brasil ia à falência. Não foi porque o Tesouro botou dinheiro lá. Quer dizer, os contribuintes, vocês todos que pagam imposto, pegou o dinheiro e botou lá para salvar. Por quê? Porque o Banco do Brasil pagava muito alto, porque o Banco do Brasil não cobrava as dívidas, porque os políticos entravam, não deixavam que o Banco do Brasil cobrasse a dívida. Então o que nós fizemos? Transformamos o Banco do Brasil, como a Petrobras também, em empresas modernas, embora controladas pelo Estado. Por que a Petrobras hoje dá show? Porque ela funciona como empresa. No passado não funcionava. Então, privatizar não quer dizer passar da mão do governo para a mão do privado. Depende de como faça. Quer dizer, como é que você aumenta a eficiência da empresa, beneficiando a comunidade, através de impostos, através de inovações, etc, etc. Certas empresas eu acho que devem continuar na mão do Estado, por sua importância estratégica, outras não, porque são empresas que tem muitas outras no mundo que já estão fazendo. Mineração, por exemplo, aqui no Brasil já se fazia. Não tem tecnologia específica nenhuma. Então a gente tem que desmistificar o que é privatizar, o que não é, para poder entender. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Thaís. E eu queria saber, nesses 2 mandatos do senhor, o senhor teve várias realizações. Qual foi a que o senhor mais se orgulhou e por quê? Não é fácil, porque é um pouco pretensioso dizer que eu me orgulhei, né? Mas, enfim, eu sempre repito o seguinte. Para mim, a coisa fundamental é manter a democracia, porque o Brasil é um país onde a democracia é muito jovem. Eu tenho a satisfação de que eu não botei ninguém na cadeia, né? Não agi arbitrariamente. Teve na cadeia quem foi condenado, mas eu não mandei prender ninguém, não persegui ninguém, não fiz dossiê contra ninguém, não usei poder para perseguir cidadãos, né? O MST fez uma porção de coisas bastante ousadas, eu nunca deixei que a coisa passasse do limite, né, para impedir que existisse, sempre mantive a coisa dentro do equilíbrio, quer dizer, mantive as regras do jogo democrático. Depois eu diria a você que tem 2 coisas das quais eu tenho satisfação. Uma é que nós acabamos com a inflação, que era o problema maior do Brasil, e que há décadas não se conseguia, e até hoje está aí, a economia estabilizada, não sei o quê e tal. E a terceira é que as políticas sociais foram renovadas.
como eu disse aqui, demos acesso à educação para todos os brasileiros pela primeira vez, tiveram acesso à escola. Se montou o SUS, que é o Serviço Único de Saúde, que não existia, funcionando como ele funciona hoje, e começamos esse processo que o Lula aprofundou bastante, que é a questão da distribuição direta de renda via bolsas. Quer dizer, se modificou a política social. Então, eu diria esses 3 pontos: democracia, estabilidade e uma renovação de políticas sociais. Claro Boa que por tarde. cada um desses você pode criticar também. Meu nome é Vinck. E, bom, o senhor, como presidente, deu educação para todos. Mas, infelizmente, ela não é de alta qualidade. Durante um trabalho de geografia que eu estou fazendo com alguns colegas, nós estamos pensando em como melhorar. Nossa proposta é colocar uma educação em tempo integral. A gente queria saber, então, o que o senhor acha? Se seria viável, se resolveria o problema de educação do país, ou se haveria um outro modelo de educação que pudesse resolver o problema? Bom, eu acho que o primeiro passo é correto. Quer dizer, uma coisa é você dar acesso à escola, outra coisa é o que se ensina na escola, né? E quanto tempo a criança fica lá. A permanência da criança na escola elementar no Brasil é muito baixa. Quer dizer, passos da direção da escola integral são muito positivos. Eu acho que isso é realmente importante. Eu não sei se o Brasil tem condições para generalizar isso. Se dá para você atender isso no Brasil todo, mas eu acho que São Paulo pode. Os estados mais avançados já têm condições de estender a permanência da criança na escola e deve fazê-lo. Mesmo que não seja de uma vez só, progressivamente tem que fazer isso, porque senão você não vai ter condições efetivamente de transmitir uma educação com um mínimo de qualidade. A segunda questão é que é o educador, é o professor, né? Porque no fundo a educação não é só o aluno, a educação é o professor também, é a relação entre o aluno e o professor. É preciso saber se o professor tem condições de ensinar. Quando eu não tenho esses dados de memória, mas quando eu estava no governo, no ensino fundamental brasileiro, não menos de 20, 25% dos professores eram leigos. Quer dizer, eles não eram formados na escola primária. Bom, nós mudamos algumas regras. Hoje você já tem uma melhoria razoável nessa matéria. Tem professores que têm mestrado, alguns têm até doutorado, vai avançando. Mas tem que melhorar a qualidade do professor. Não é só o salário. Além do salário, é a qualidade do ensino. Às vezes o salário sempre é bom melhorar, mas não é suficiente. É preciso que ele saiba mais. Terceiro, é preciso melhorar uma coisa que no Brasil a gente custa aceitar. É a gestão. Como é que você gere a escola? Como é que você faz isso funcionar, né? Eu tenho a impressão de que, no nosso caso do Brasil, graças à estabilização, mil outros problemas, pela primeira vez você já tem mais dinheiro do que se jamais teve. O governo tem dinheiro. A questão não é mais como era, digamos, há 15 anos, não tinha dinheiro. Agora tem dinheiro. O problema é o que faz com o dinheiro. E como é que você usa melhor o dinheiro que tem. Isso depende de gestão. O que você vai fazer com aquele dinheiro? Como é que você vai alocar melhor esse dinheiro? Então eu diria que você tem que atacar a educação pelo menos por 3 anos. Aumentar a permanência, melhorar a qualidade, e aí incluindo a condição de vida do professor, o treinamento do professor, e melhorar a gestão. Isso é desanimador? Mas não é, porque dá para avançar. Temos avançado. Eu acho que esse é o ponto onde a velocidade não é suficiente. Nós não estamos avançando na mesma velocidade de que os outros países estão avançando em educação. Eu mencionei que aqui um processo social que é interessante, mas tem suas consequências. É que hoje as gerações mais novas são mais educadas que as mais velhas. Mas isso é um problema. Porque se você for à Ásia, por exemplo, a Coreia, Tailândia, onde seja, o complemento da educação é na família. Aqui, o filho vai educar o pai. Ainda mais agora com a internet, vai educar os professores, né? Então, é complicado isso. Porque você não tem essa base de sustentação do processo educacional na própria família. A família não tem o hábito de leitura, não tem como. Então, a escola precisa ter mais apoio. Porque a escola vai ter que, de alguma maneira, substituir a família. Nesse aspecto de dar sustentação cultural para as pessoas. E educação, como vocês sabem, até pela experiência própria, não se trata de que eu ensino, você aprende.
é um processo de interação. Então você tem que criar mecanismos interativos dentro da escola e fora dela, a internet nesse sentido ajuda, para que você permanentemente, mesmo de uma maneira não organizada, você esteja se informando, esteja aprendendo num processo que, no mundo de hoje, não é um processo que termina. Me formei, sou doutor. Doutor não é nada, é o primeiro degrau na carreira universitária. Não é nada. É o começo. E não precisa aqui, a pessoa se formou, parece que acabou tudo, não abre mais um livro. Não pode ser assim. Tem que ser um processo de permanente reciclagem. Não é? E acho também que na sociedade contemporânea os modos informais de aprendizado são enormes. Se você pegar hoje uma criança aqui no Brasil, ela tem mais acesso à informação do que no meu tempo, mas de longe. Embora de classe pobre, sabe mais do que a classe média do passado, porque a informação vem por todo, vai na Lan House e vai para o computador e aprende uma opção de coisas que antigamente eram inacessíveis, começam a ser acessíveis. Então eu não sou, digamos, pessimista com relação a essa questão, mas acho que nós não estamos dando à educação a velocidade necessária para nós termos uma sociedade realmente democrática, decente e com mais oportunidade para todos. A última questão. A respeito da vontade geral, né, ela pode ser manipulada através da ideologia e da alienação, elas são legitimadas, pois as leis são feitas pela classe dirigente. Então acaba perpetuando o poder das classes dirigentes, não importando se esse poder tem de origem econômica ou através de privilégios políticos, né? Então gostaria de saber se, para o senhor, existe alguma forma de libertar a sociedade desse poder, desse ciclo vicioso de perpetuação do poder? Olha, se o seu ponto de partida fosse uma verdade absoluta, nós não teríamos havido nenhum progresso na humanidade. Porque as classes dominantes sempre existiram. As ideologias dominantes também. E elas sempre tenderam a se perpetuar. O que há de novo, precisamente, é que você hoje não tem mais um foco concentrado de poder ideológico. É disperso. Então você não tem mais o poder que tinha no passado de a classe privilegiada impor suas regras. Ela tem que ceder. E cede. E o Congresso não é a representação da classe dominante, ele é de tudo. Na medida em que ele se abre mais e mais, tem os interesses de todo mundo lá mesclado. E mesmo a mídia, que também representa interesses, ela não representa só interesses, ela representa interesses contraditórios. E você tem a toda hora uma porção de brechas pelas quais a coisa avança. Não existe um processo, digamos, uma liberação. Isso foi o sonho de vamos fazer uma revolução e aí nós vamos liberar todo mundo. Todas as revoluções que fizeram não liberaram ninguém. Deram o resultado contrário. Né? Tá aí, não preciso estar dando exemplo para mostrar que não foi o contrário. As ilusões se perderam. Por quê? Porque é mais complicado do que simplesmente agora eu vou ter um Estado que vai ser do povo. Mas não existe isso. Esse Estado acaba criando uma casta burocrática e acaba também ela tendo seus privilégios. Então você tem que ter uma certa noção de processo e, a meu ver, pelo menos, você tem que ampliar os graus de possibilidade que não seja só do jeito que você disse. Sabendo que também é do jeito que você disse. Sabendo que é verdade, que você tem ideologias e tal. Mas não tem mais uma ideologia dominante. Pode haver alguma, hoje, evidentemente é inegável que no mundo de hoje a ideologia dominante não é nem política, é econômica, é o mercado. O que realmente organiza a vida das pessoas é o mercado. Né? Por que você se levanta cedo e vai trabalhar? Porque senão você não tem salário. Né? Por que você anda horas de condução para chegar no seu trabalho? O que organiza, e isso é ruim. Você tem que ter, por isso é importante fazer a escola ser um ponto importante, os partidos existirem com mais força, os núcleos de lazer, para não ser só mercado. Né? Que o risco que vai haver, e o mercado aparece como não ideológico até, como se fosse uma necessidade natural. Não é uma necessidade natural. Agora, isso é um dado da vida. Aliás, a economia de mercado é milenar e não se descobriu outra que não seja de mercado. Então, como é que você contrapõe, no fundo, que eu disse da democracia? Como é que você tem outras instituições? Como é que você contrapõe a esse peso grande outros pesos para haver um pouco mais de liberação? Agora, algum grau de alienação, eu não conheço sociedade que não tenha. Senhor presidente, eu gostaria de saber como o ensino público ele pode cumprir sua função de transformação social pelo conhecimento
se nos colégios públicos a educação é pobre e nas universidades públicas a maioria das vagas são preenchidas por estudantes de alto poder aquisitivo que vêm de instituições particulares? Olha, esse é o ponto central, quer dizer, para melhorar isso que ele perguntou há pouco, e melhorar a condição do exercício da democracia, você tem que melhorar o ensino público, né? O ensino público no Brasil teve um momento de auge. Por quê? Porque quem é que tinha acesso ao ensino público? A classe média. Estudar na Escola Caetano de Campos era uma coisa muito positiva. Era uma grande escola. Quem ia lá? A classe média. Hoje, por sorte, o ensino público está para todo mundo. E 99% dos estudantes brasileiros de escola fundamental vão à escola pública, né? Evidentemente, quando você tem um país como o nosso, com uma transformação muito rápida, urbanização rápida, crescimento da população enorme, o ensino público entrou em colapso. Porque ele foi feito para poucos e, de repente, todo mundo começou a bater na porta. Aí começa a criar a série de 3 horas de aula, professor que dá aula em várias escolas porque ganha pouco. Começou a desorganizar. E continua assim. Qual é a expectativa? Qual é a esperança? É que a população não vai crescer mais do jeito que cresceu até agora. Está diminuindo a pressão demográfica. E como eu disse aqui, o governo começa a ter dinheiro, mais do que teve no passado. Então dá para melhorar o ensino público. Se não houver essa melhoria do ensino público, efetivamente você não vai ter como avançar a sociedade, nem democraticamente, e no futuro nem economicamente, porque vai precisar, para ter emprego, ter uma educação melhor. Com relação às universidades, também, as universidades públicas em geral são as melhores. Você pode dizer, bom, e lá tem acesso só à elite. Era assim. Quando eu fui aluno da Universidade de São Paulo, eu tinha aulas em francês. Houve um ano que todos os meus professores falavam em francês. Obviamente é um elitismo danado. Na USP, aqui, em São Paulo, faz 50, 60 anos. Hoje, eu vi pesquisas sobre os pais dos alunos da USP. A imensa maioria não passou por escola superior. E muitos não eram analfabetos. Quer dizer, é outra gente que está tendo acesso à USP. Não é só a camada privilegiada. Ampliou. E você, com esse sistema de bolsas, e forçar, eu sou favorável, forçar mais a entrada de menor renda, dos negros, isso funciona. Claro que você tem que usar tudo isso com um certo critério, não pode ser uma coisa sem algum critério, mas isso funciona. Tem que haver uma compensação social. E isso está começando a funcionar no Brasil. Vai levar 30 anos, 20 anos, mas vai avançando, né? E não há outro caminho. Ou você qualifica melhor as pessoas e dá um acesso mais democrático, ou a sociedade não funciona. No passado você podia, que uma elite mandava, tinha força suficiente para isso, não tinha acesso aos meios de informação, não tinha mobilidade social. Agora não. Agora tem mecanismos que pressionam no sentido de melhorar. Vai ser uma maravilha? Dificilmente será uma maravilha. É uma maravilha em algum lugar? Não sei. Mas seguramente, se você for à Europa, não há um país europeu, nenhum, mesmo os mais atrasados, onde a educação já não seja razoável e o acesso seja igualitário. E incomparavelmente superior ao nosso. Né? Por que nós vamos poder fazer isso? A Espanha, para dar um exemplo que não é um país tão diferente de nós assim. Eu dou sempre esse exemplo da Espanha, porque eu conheci a Espanha há 40 anos. Era pobre. A educação era péssima. Não tinha previdência social, saúde horrível. Vai lá na Espanha hoje. Vai lá ver como é que é. Deu uma modificação enorme. Por quê? Porque houve governos que durante 30 anos, embora mude o governo, não mudou a orientação. E ela entrou na Europa, tem o mercado comum, não sei o que lá e tal. E políticas sociais. Nós estamos entrando por esse caminho. Bem ou mal, o Brasil varia os governos, mas as políticas mais ou menos são as mesmas. E vão na mesma direção, né? Eu acho isso importante. Eu acho que eu não sou desesperançado nem quanto a isso. Tá bom? Queria a última. A última. A última mesmo. Tem que ser. Eu me chamo Natália. Eu queria saber, você tendo uma visão do passado, uma visão do presente, para onde caminha o Brasil? Bom, eu acho que, como eu disse aqui, eu guardo um certo otimismo, mas não sou irrealista, né? Eu tenho que ter um otimismo com o pé no chão. Nós temos muitos problemas. E nós temos que entender o seguinte: eu acho que o Brasil, na questão de democracia, caminha bem. Acho difícil que se volte, que haja um retrocesso democrático. Na questão das políticas sociais, também, a questão de velocidade. A velocidade não é ainda satisfatória. A questão mais dramática é que nós não estamos conseguindo oferecer emprego na taxa necessária.
suficiente. Portanto, é de crescimento da economia. Aí eu tenho mais dúvidas, porque o Brasil vai ter que competir com os novos parceiros, que são a China e a Índia. E a China, que nesse momento nos ajuda muito, porque ela importa matéria-prima e paga caro pela matéria-prima, porque ela precisa de muito e importa alimentos, ela no futuro vai fabricar automóveis, geladeiras, aviões, vai competir conosco. A mão de obra lá é barata, não tem garantia social nenhuma, né, e alta exploração da mão de obra, portanto vai custar menos, e eles têm educação elevada, e estão investindo muito em tecnologia e em educação. Então aí eu tenho um pouco de preocupação, que eu acho que o Brasil ainda não entendeu de que nós precisamos de mais esforço. E nós só estamos começando a pensar que não, que vai numa boa, vai com crédito. Não, você precisa de investimento. O investimento é muito baixo no Brasil. Para você ter uma ideia, a taxa de poupança, quer dizer, o que os chineses cada mês ou cada ano guardam do que eles ganham é 40%. E vai para o investimento. Né? Investe 40% do que ganha. Sabe quanto é no Brasil? 17%. Isso era 13% quando eu assumi o governo. Subiu um pouco mais do que, chegou a quase 19%, voltou, está em 17%. Quer dizer, como é que você 17 compete com 40? Né? Daqui a pouco só tem um jeito, de pedir dinheiro emprestado de novo. Porque ninguém pede dinheiro emprestado porque quer, porque não tem outro jeito. Você começaram a ver nos jornais as notícias aí. A balança comercial vai render menos, não sei o que lá, a China, não sei o que e tal. E nós não aumentamos a nossa capacidade de poupança. Então, nós gastamos mais do que podemos. Consumimos muito. E ficamos contentes e publicamos manchete. Aumentou o consumo. É bom, mas tem que olhar a longo prazo, a médio prazo. Tem uma parte desse consumo que precisa virar investimento. Senão você não garante crescimento no futuro, nem garante emprego no futuro. Então, eu tenho dúvidas quanto a isso. Tenho muito menos quanto à democracia e até mesmo na área social, apesar das conhecidas mazelas, que são grandes. Ninguém pode dizer que o sistema de saúde brasileiro seja bom. Mas você pode dizer que hoje tem cobertura. Você vai aos Estados Unidos, tem gente que não tem acesso, porque tem que pagar. Não tem acesso. Aqui tem. Fica na fila, mas tem. Tem que melhorar. Mas foi muito pior há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Né? Isso não justifica a velocidade, precisa melhorar mais. Mas eu não sou tão pessimista. Agora, eu tenho medo, porque se a maquininha de fazer isso andar, que é o investimento, começar a não ter sequência, aí, com competidores com a ferocidade dos chineses, dos hindus e dos asiáticos, nós vamos passar apertado. Mas qual é a última mesmo? Oi, boa tarde. Eu gostaria de saber qual é o conceito do senhor sobre alienação, se o povo brasileiro é alienado e se o problema seria do Estado. Veja, esse é um conceito muito complicado. Falsa consciência, alienação, tudo isso são muitas palavras e quando você vai apertar, não é tão fácil de dizer o que significa tanta palavra assim. A origem disso aí, vem do Marx, não é isso? Bom, e vem de uma produção de mercadoria, né? E vem de que você não tem controle sobre o processo produtivo, você acaba sendo você mesmo parte de uma engrenagem, que você perde o seu controle, não tem consciência de si. Bom, tudo bem. Todo o processo digamos, hierárquico e todo o processo de produção implica algum grau de alienação, nesse sentido. O problema é de grau. Como é que você, como eu já respondi ao seu companheiro, como é que você consegue diminuir esse grau? Agora, como é que você aumenta a consciência sobre os seus interesses? Eu não vejo outro caminho, a não ser pelo debate público, pela discussão, pela abertura de mentes e de espírito, e que se organize para poder ter força para restringir. Agora, você não pode imaginar uma sociedade totalmente igualitária, onde existe isso, só nas muito primitivas. Você não pode imaginar uma sociedade onde o trabalho não tenha regras relativamente compulsórias. Você não pode imaginar uma sociedade onde você seja capaz de produzir tudo que você necessita. Você vai ter que fazer uma parte. Você depende do outro. Você não tem... enfim. Então, a gente tem que... Embora eu mesmo tenha sido muito apaixonado por ideias dessa natureza, elas ajudam a gente numa certa fase da vida, porque ajudam a entender os processos, a ficar com vontade de liberar, de mudar. É preciso também não pensar que isso esgota a questão. Né? Eu acho que eu tenho que entender que não existe, a meu ver, tomara que seja equivocado, não existe um mecanismo só de liberação. Todas as tentativas de um grande mecanismo não deram certo. Tem que ser processos liberadores
e que implique sempre na existência de pesos, contrapesos, maiores espaços de liberdade, maior capacidade de tomar noção, consciência dos seus interesses, ver como é que você pode jogar com as contradições e avançar nesse sentido. Eu sei que é uma resposta desanimadora para quem está crente na transformação global que vai permitir a liberação para sempre, mas infelizmente a essa altura da vida eu não posso dizer outra coisa a você. Tá bom?